coração para hoje nós falarmos justamente sobre isso, sobre o nascimento de Jesus. E eu queria ler 3 referências, que não será o nosso texto base, mas eu queria começar com esses 3 textos, e o primeiro é o de Isaías 7, eu estou na Almeida Corrigida e Fiel, tá? Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Isaías capítulo 9, no versículo 6, o mesmo profeta, né, que deu revelações precisas a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Miqueias capítulo 5, no versículo 2, uma outra revelação incrível de precisão a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa, irmãos, foram apenas 3 das muitas revelações que os profetas anteriores deram acerca do nascimento do nosso Senhor Jesus. Eu queria que todos deixassem a Bíblia aberta no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, e pode deixar aberto, porque nós vamos fazer várias consultas ao longo da mensagem. Amém? Lucas, no capítulo 1, já pode deixar aberto. Pai, fala o nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Fala o nosso coração. E Jesus Cristo, nós queremos dizer que nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus, por tudo que o Senhor é, ó Pai, por tudo que o Senhor fez. Te damos toda a adoração, Jesus, porque o Senhor é digno de recebê-la. E queremos declarar, Jesus, que é de Ti que nós lembramos. O Senhor é a nossa referência, Pai, no dia 25 de dezembro. O nosso pensamento está a Ti, Jesus. E toda a honra e toda a glória, Jesus, damos a Ti e a ninguém mais. Amém. Irmãos, aconteceu nos dias de Herodes, quando Herodes era o governador da Judeia. César, ele era o imperador, Judá estava sob o domínio do Império Romano. E César era o imperador, e ele colocou Herodes para ser o rei da Judeia. Naquele tempo, havia um casal, chamado Zacarias e sua esposa Isabel. Esses que viriam a ser os pais de João Batista. A Bíblia fala, Lucas aqui narra, que eles eram pessoas justas, íntegras, retas nos caminhos do Senhor. Eram pessoas direitas, pessoas corretas, que seguiam no caminho do Senhor. E a Bíblia fala, Lucas escreve que eles procuravam andar retamente em todos os caminhos do Senhor. Este era este casal. A Bíblia também fala que eles eram avançados em idade e não tinham filhos porque sua esposa Isabel era estéril, então eles não podiam ter filhos. Então, irmãos, agravou-se aqui basicamente 2 problemas. O primeiro, ela já era estéril, digamos 3 problemas. O primeiro, ela é estéril. O segundo, já avançado em idade, ela. E o terceiro, ele também avançado em idade, o que desfavorece por completo aquele casal a ter um filho. Lucas também escreve que
Zacarias, ele era um sacerdote, ele exercia o ministério sacerdotal no templo. Como ele já era avançado em idade e existia um tempo determinado pela lei para que cada um pudesse exercer o sacerdócio, ele já devia estar no finalzinho de carreira dele, muito provavelmente. E já estando avançado em idade e exercendo o ministério, aconteceu de ter um sorteio para que ele pudesse, de quem iria oferecer o incenso no altar, no lugar santo. Irmãos, a divisão funcionava da seguinte forma: eram 24 grupos de sacerdotes, 24 ordens, e Zacarias era da ordem de Abias, que era a 8ª ordem de sacerdotes. Então, de 24 grupos para 12 meses, cada grupo ia ministrar por meio mês, correto? Então aquele grupo de sacerdote, num ano inteiro, continha 15 dias de trabalho, o resto eles não iam exercer o seu ofício sacerdotal. E os sacerdotes entravam uma vez no lugar santo. Então, irmãos, era muito raro, era difícil, era uma oportunidade muito rara de um sacerdote entrar no lugar santo para oferecer incenso ao Senhor. Naquela época a Arca da Aliança já não existia. Quando Nabucodonosor invadiu a Judá, a Arca da Aliança foi levada e foi perdida e nunca mais a encontraram. Então o Santo dos Santos já não era mais acessado, o lugar santíssimo era o mais próximo de que podia chegar. Bom, enfim, fizeram um sorteio para ver qual o sacerdote iria entrar no lugar santo. E a Bíblia fala que caiu em Zacarias, para que ele entrasse no lugar santo. Irmãos, provavelmente aquilo ali era a oportunidade única da vida dele. E o momento mais importante da vida daquele homem, ministerialmente falando, o momento mais importante da vida dele, irmãos, e não há dúvida disso. E provavelmente por ser avançado em idade, o último. Então ele teve a oportunidade, ele ia entrar no lugar santo para oferecer altar, incenso ao Senhor. E a Bíblia fala que quando Zacarias entrou, quando ele chegou no lugar santo, tinha o altar do incenso, e a Bíblia fala que à direita do altar do incenso, do outro lado já seria o Santo dos Santos. À direita, Zacarias viu um anjo parado em pé, à direita do altar do incenso. E a Bíblia fala que Zacarias, ele tremeu, ele teve medo, ele se estremeceu, ele ficou aflito, ele viu o anjo e ele teve muito medo daquela situação de estar vendo um anjo naquele momento. E o anjo fala com ele, vamos acompanhar todo, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 10. Chegada a hora de oferecer incenso, toda a multidão esperava lá fora. Tinha, irmãos, só um entrava, e nessa ocasião ficou uma multidão do lado de fora, esperando por Zacarias. Então um anjo do Senhor apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome João. Irmãos, que notícia esse homem teve! Aquele momento que para ele, sem dúvida nenhuma, já era o mais sublime da vida dele, se tornou ainda mais especial. Ele recebe uma informação de que a sua esposa, que era estéril, teria um filho. Revela até qual seria o nome que seria colocado nessa criança. E mais do que isso, irmãos, revela quem seria essa criança. Versículo 14. Terás satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde antes de nascer, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante dele o espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Zacarias recebe aqui, irmãos, a notícia de que ele seria pai
daquele que estava preparado, daquele que foi separado para preparar o caminho para o Messias, para o Salvador do mundo. Irmãos, que notícia esse homem recebe. E por ser um sacerdote conhecedor da lei, este homem sabia do que o homem estava falando, porque as escrituras também profetizaram a respeito de João Batista, de que ele viria e prepararia o caminho para o Salvador. Então Zacarias recebe essa notícia, irmãos, e para a surpresa, Zacarias duvida da palavra do anjo. E ele simplesmente não acredita na palavra do anjo. Zacarias vira para o anjo e fala: mas como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber essas coisas? E ele duvida, ele se mostra ali incrédulo naquele momento. Irmãos, o momento mais sublime da vida daquele homem, ele simplesmente não acredita. E o anjo responde para ele, fala assim: olha, eu sou Gabriel. Eu fui enviado para te trazer essas notícias, e porque você duvidou das minhas palavras, você vai ficar mudo, até o dia em que se cumpra essa profecia que te foi anunciada. E o povo lá fora esperando, a multidão lá pensando: gente, por que esse homem está demorando? Por que esse homem não sai desse lugar e está demorando? Zacarias, naquele momento, ele perde a sua voz, e ao que tudo indica, irmãos, parece que ele não ficou apenas mudo. Ao que parece, ele ficou surdo e mudo. E por que que nós sabemos disso? Embora o anjo tenha falado com ele, no versículo 19, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que fico diante de Deus, e fui enviado para falar-te, dar-te tais alegres notícias. Agora ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Mas quando foram lá na frente, quando foram perguntar para Zacarias qual era o nome da criança, o menino nasceu. Vou antecipar um pouquinho a história. Quando João Batista nasceu, e eles foram perguntar para Zacarias qual era o nome da criança, eles perguntaram por sinais. É o que nós vemos lá no capítulo 1, no versículo 61. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Perguntaram por sinais ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então eles chamaram Zacarias. Perguntaram por sinais. Não é exatamente assim, não é, Perla, que faz? Você quer fazer uma palhinha para a gente? Ao vivo você consegue? Qual é o nome do menino? Qual é o nome do menino? É a pergunta que fizeram a Zacarias. Bem melhor do que eu, né, irmãos? Se Zacarias pudesse ouvir, eles não teriam feito isso, irmãos, teriam perguntado. Então, ao que nos leva a crer o texto, ele ficou surdo e mudo. E o anjo se retirou e Zacarias saiu daquele lugar. E a multidão, quando foi interrogá-los: por que você demorou tanto? O que aconteceu? Viram que ele não podia falar. E sabiam, a multidão percebeu, alguma coisa ali aconteceu. Alguma coisa de sobrenatural aconteceu lá dentro. Só que não sabiam o que era. Terminados aqueles dias, Zacarias com sua esposa voltaram para casa. E naqueles mesmos dias, Isabel, a sua esposa, engravidou daquele que viria a ser João Batista. É claro, irmãos, é um parênteses aqui, é claro que Zacarias e Isabel tiveram relações sexuais de onde proveio o menino, de onde o menino nasceu, isso é claro. Isabel ficou 5 meses trancada e escondida na sua casa, porque ela não quis, por alguma razão, revelar o que havia acontecido. Então, quando ela engravidou, ela preferiu ficar na sua casa e ficou por 5 meses lá, escondida, o texto nos fala. O texto continua narrando, Lucas continua narrando, aproximadamente 6 meses depois, o anjo Gabriel reaparece a uma mulher, uma menina,
chamada Maria, que estava prometida em casamento para um homem chamado José, que viriam a ser os pais terrenos de Jesus, o nosso Salvador. E o anjo aparece para Maria. Maria estava na sua casa, na sua terra. Só explicando, irmãos, quando fala que estavam prometidos em casamento, funcionava da seguinte forma: o noivo ia até a casa do pai da noiva e pedia a menina em casamento. Havendo concordância, o noivo assinava um contrato de compromisso de casamento. Então eles já estavam comprometidos em casamento. Assinou o contrato, pronto, já estavam comprometidos. E ele ia embora e a noiva ficava na casa dos seus pais. Mas o compromisso estava feito, eles iam se casar. O noivo ia embora e ia preparar um lugar para eles morarem e juntar um dote que ele tinha de pagar ao pai da noiva. Quando a casa deles estivesse pronta e o dote estivesse nas mãos, ele voltaria lá, pagaria o dote ao pai da noiva e pegaria a sua noiva para tomá-la como esposa. E aí sim, eles estariam oficialmente casados e iriam se conhecer, iriam ter a sua intimidade de marido e mulher. Quando o texto narra que o anjo apareceu, foi em que situação? José já tinha ido à casa do pai de Maria, assinado o contrato de compromisso de casamento e voltou para juntar o dote e arrumar um lugar para eles morarem. Isso já tinha feito. E Maria estava na casa do seu pai esperando. O texto enfatiza, irmãos, ela era virgem. Ela ainda não havia conhecido José. Eles ainda não haviam tido relações. Até porque José não havia terminado a segunda parte do contrato ainda. Amém? Neste tempo, enquanto José foi providenciar a segunda parte, o anjo aparece a Maria e dá a ela uma outra revelação. Irmãos, quando o anjo aparece para Maria e Maria vê o anjo, a reação dela foi exatamente a mesma que a de Zacarias. Ela fica com medo, ela fica estremecida, ela fica assustada com aquela situação de ver o anjo e trêmula. E o anjo fala: Maria, não temas, não tenha medo. E olha a notícia que o anjo Gabriel dá a Maria. Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, no 6º mês, então Isabel estava já no 6º mês de gravidez. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: irmãos, olha a notícia que essa menina recebe naquele momento. Engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha a notícia que aquela menina recebe naquele momento, irmãos, de que ela seria a mãe daquele que viria para salvar a humanidade, e de que Jesus, ele chegaria e reinaria, e o seu reino não teria fim. Que notícia essa menina recebe! E também, para surpresa de muitos, ela acredita. Que contraste entre Zacarias e Maria, que contraste. Maria, a resposta, irmãos, embora possa parecer semelhante, mas é muito diferente. Maria chega para o anjo e pergunta: como isso vai acontecer? Porque eu sou virgem.
Preste atenção, irmãos, ela não está duvidando do anjo. Ela está apenas curiosa para saber como vai acontecer, porque ela era virgem. Foi apenas uma pergunta curiosa. Zacarias fala assim: como é que eu vou saber dessas coisas? Maria não, fala assim: tudo bem, eu vou ser mãe. Como que isso vai acontecer? Mata a minha curiosidade aqui. E o anjo responde. Ela ficou curiosa para saber como, e o anjo responde. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. O anjo havia dito que ele seria chamado Filho do Altíssimo. Aí o anjo explica para ela: tá bom, eu vou responder sua pergunta. Eu vou te responder como que isso vai acontecer. O Espírito Santo vai te envolver. E ele vai colocar lá no seu útero um embriãozinho. Você será a nutridora, aquele que vai ajudar e colaborar com o crescimento dessa criança. Como ele provém do Espírito Santo de Deus, por isso é que eu disse que ele será chamado Filho de Deus. E responde a pergunta de Maria. Maria, nesse momento, irmãos, ela se prontifica por inteiro, recebendo essa notícia. Ela termina dizendo: disse então Maria no versículo 38, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Irmãos, nós já aprendemos, gentileza para mim, Maria, por favor. Nós já aprendemos aqui uma grande lição a respeito desses dois acontecimentos. Obrigado, Maria. Uma grande lição a respeito desses dois acontecimentos, Zacarias e Maria. Irmão, Zacarias tinha tudo para crer. Tudo para crer. Ele era um homem justo, correto, temente a Deus. Um homem que tinha uma vida ministerial toda. Já tinha vivido toda uma vida ministerial. Ele era um sacerdote. Ele estava no lugar santo. Um anjo aparece a ele, dá a ele uma revelação de algo que ele já estava pedindo. Porque o anjo fala: o Senhor ouviu as suas orações. É algo que ele já estava pedindo. Ele tinha tudo para crer e duvidou. Irmãos, milagres como esse de uma estéril poder dar à luz, irmãos, isso não é novo na Bíblia, isso já havia acontecido. E sendo Zacarias um sacerdote, ele sabia disso. Nós podemos citar aqui Sara, Rebeca, Raquel, Ana. Não, que eu me lembro, essas quatro. De pronto aqui a gente já tem mulheres que eram estéreis, que não podiam dar à luz, e Deus as abençoou e tiveram um filho. Então, no mínimo, 4 exemplos bíblicos Zacarias tinha, e ele duvidou. Isso, irmão, já nos faz pensar, talvez, eu sou cristão, sou temente a Deus, tenho uma vida ministerial já vivida, ando nos caminhos do Senhor, procuro guardar os caminhos do Senhor nas Escrituras, mas eu não posso perder a minha fé, não posso cair no erro da incredulidade como Zacarias caiu. Eu fiquei imaginando, irmãos, diante de uma situação essa, eu chegando lá, diante de uma palavra, eu duvidando, e vendo uma pessoa que mal acabou de chegar, crendo, e ela recebendo a bênção, e eu prejudicando consideravelmente o meu ministério, porque foi isso que aconteceu com Zacarias. Como que aquele homem exerceu o ministério sacerdotal sendo surdo, mudo, irmãos? Como? Nem poderia pela lei, nem poderia. A lei fala que se uma pessoa tivesse algum defeito físico, ela não poderia exercer o sacerdócio na casa do Senhor. E eles seguiam a lei, então nem poderia. Depois que um sacerdote aposentava, ele ia ensinar a palavra de Deus. Surdo, mudo, como? Ele prejudicou consideravelmente o ministério dele por ter sido incrédulo. Irmãos, é a primeira lição que nós aprendemos. E Maria, irmãos, dá um exemplo aqui maravilhoso para todos nós, que tinha talvez razões para não crer
Porque para Deus, irmãos, não existe o difícil. Qual que é mais difícil para Deus? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Fazer chover hoje ou abrir o mar vermelho? Os dois são fáceis para Deus, irmãos. Para Deus não existe difícil. Sabe essa palavra grau de dificuldade? Para Deus ela não existe. Para nós sim, para Deus não. Para Deus não tem grau de dificuldade. Então fazer uma estéril dar à luz e uma virgem dar à luz, para Deus, irmãos, é a mesma coisa. Mas há de convir comigo, irmãos, que a fé de Maria estava sendo mais provada que a de João. E ela creu. E ela creu. Irmãos, que sirva de exemplo para a gente a atitude de Maria, que creu. E todos nós temos que tomar muito cuidado para não cometermos o erro da incredulidade. Nós, que temos uma vida ministerial, que andamos no caminho do Senhor, que procuramos guardar os mandamentos do Senhor, amém? Irmãos, eu queria abrir um parênteses na pregação, na mensagem, rapidinho. O que o anjo não falou? Tudo o que o anjo falou, nós lemos aqui. O que o anjo não falou? Tá bom? Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. O que o anjo não falou? Ave Maria, cheia de graça. O anjo não falou isso, tá, irmãos? Ele não falou. Vamos ler o que o anjo falou. Versículo, então disse o anjo, não foi aqui não. Versículo 28, capítulo 1, versículo 28. Aproximou-se dela o anjo e disse, salve Maria, que é Ave Maria, a mesma coisa. Vamos falar Ave Maria. Ave Maria, agraciada. O que o anjo falou? Ave Maria, agraciada. O que ele não falou? Ave Maria, cheia de graça. Ele não falou. E é diferente, irmãos, muito. É completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agraciada, irmãos, é quando Deus agracia a pessoa com algum presente e a pessoa se torna agraciada. E que Maria estava sendo agraciada nesse momento, irmãos, disso a gente não tem a menor dúvida. O simples fato de uma mulher estar tendo um filho e saber que está grávida com uma vida ali dentro dela, isso já está tornando aquela mulher agraciada. Não é? As mamães que estão presentes concordam comigo? Quando, olha, eu estou grávida, a pessoa já se sente agraciada. Não é verdade, as mamães? Imagina a menina que ficou sabendo que o Messias estava dentro dela. Então não há dúvida de que ela estava agraciada. Cheia de graça é aquele que por si só já é cheio de graça, irmãos. E esse ou essa não é Maria, e a Bíblia fala quem é. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, vai falar: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse era cheio de graça. Esse era cheio de graça. E a palavra de Deus nos fala. E o anjo nunca, em momento algum, falou isso a respeito de Maria. Uma outra coisa que o anjo não falou a respeito de Maria, irmãos, é que ela era Santa Maria, Mãe de Deus. O anjo não falou isso. O anjo falou que ele seria filho do Altíssimo e não fez inferência alguma ao fato de que ela seria algum dia Mãe de Deus. Irmãos, Jesus Cristo é Deus? Sim, Jesus Cristo é Deus. Ele estava na sua glória, glória com o Pai, em que os anjos cobriam o seu rosto diante dele. E ele deixou tudo aquilo para vir aqui habitar entre nós. Ele humilhou-se a si mesmo para vir aqui. Jesus Cristo é Deus. Maria foi a mãe de Jesus Cristo? Sim, sem dúvida nenhuma. Então era a mãe de Deus? Não, não é isso que o texto fala. Quando se fala que Maria, irmãos, vamos trocar, Maria era a mãe de Jesus Cristo, homem. Dá-se a entender que era ela aquela que emprestou o seu útero para que Deus pudesse trazer ao mundo o seu filho.
Então tá, quando eu penso Maria, a mãe de Jesus Cristo, homem, entendi. Foi aquela que emprestou o seu útero a Deus. Agora, quando eu falo que Maria é a mãe de Deus, dá-se a entender uma certa igualdade, que pode promover a ela uma certa adoração. Irmão, se Maria fosse a mãe de Deus, ela, ou nesse termos de igualdade, ela não teria ficado com medo quando viu o anjo, tá bom, irmãos? E o anjo teria se ajoelhado imediatamente perante ela, tá bom? Então, o que o anjo não falou, Ave Maria cheia de graça, e nem Santa Maria, mãe de Deus, tá bom? Parênteses fechado. E não foi eu que disse, foi a própria Maria. Então, nem adianta alguém ficar chateado comigo, porque eu só estou lendo. Continuando o texto, então. Maria, naqueles tempos, irmãos, quando recebeu a notícia de que ela teria o Salvador, e aí? O que seria dali para frente? Então tá bom, olha, ela recebeu a notícia, olha, eu vou ter um filho, ainda virgem, foi quando o anjo disse. Então, isso aconteceria quando? Antes de José chegar e me tomar como esposa. Então, José ainda estava lá, preparando o dote do casamento e preparando sua casa. E ela estava lá e recebe essa notícia. Antes de José voltar para pagar o dote, ela estaria grávida, porque ela seria virgem ainda. E agora, irmãos? E quando a barriga crescesse? E quando o volumezinho começasse a subir aqui, o que ela ia falar para o pai dela? Que notícia que ela ia dar para José quando José chegasse lá para pagar o dote para ele? Que notícia que ela ia dar? José ia chegar lá para pagar o dote para o pai da noiva, ia dar de cara com uma protuberância assim. E aí, o que José ia fazer? O que Maria ia falar para ele? O que Maria ia falar para as pessoas que estavam ao redor? Eu estou inclinado a acreditar que ninguém acreditaria em Maria, irmãos. Até porque uma coisa é um anjo aparecer, outra coisa é a própria mulher grávida explicando o que aconteceu, irmãos, é bem diferente. Maria, sabendo disso, ciente dessa situação, o que ela planeja fazer? O anjo havia anunciado para ela, falou assim, Maria, a sua prima Isabel, ela está grávida. Ela teve um filho na velhice. E o anjo falou isso justamente para que ela pudesse, falou assim, peraí, um milagre aconteceu na vida da minha prima Isabel. Então ela vai me entender. Ela vai me compreender. Quando eu chegar lá, a minha melhor esperança de que alguém possa entender a minha situação e acreditar em mim é Isabel, a minha prima, porque ela está vivendo um milagre também neste momento. Então a Bíblia fala que por aqueles dias Maria correu, foi apressada à casa de Isabel, sua prima. E a Bíblia fala, irmãos, que quando Maria chega à casa de Isabel, em que situação Isabel estava? No 6º mês de gravidez, e ela sabia quem era o menino que estava no ventre dela. Ela sabia que era aquele que prepararia o caminho para o Salvador. Então, no mínimo, Isabel sabia que o Salvador não estava longe. Se aqui no meu ventre está aquele que vai preparar o caminho do Salvador, o Salvador não está longe. Eles eram conhecedores da lei, irmãos, eles sabiam disso. Não sei quem é, não sei onde está, só sei que vai sair de uma virgem. De repente aparece Maria lá. E a Bíblia fala, irmãos, que quando Maria chega perto de Isabel, no 6º mês de gravidez, o menino no ventre de Isabel, ele mexe, a presença de Maria ali fez com que o menino pulasse no ventre dela. E Isabel sente aquilo. E ela fala, está aqui o Salvador. Está aqui o Salvador. E ela fala assim, olha, o meu menino que está no meu ventre sentiu quando você chegou. E ele sentiu quem está aí. Irmãos, naquele momento, oficialmente, o nosso Salvador já estava entre nós. Já estava no nosso meio. Lá ainda na forma embrionária pequena
pequenininho, talvez sem volume ainda na barriga nenhum, mas ele já estava entre nós, e o simples fato dele ter se aproximado de Isabel já fez com que João Batista, no ventre da sua mãe, fosse cheio do Espírito Santo. Na forma embrionária, Jesus enchia as pessoas do Espírito Santo de Deus. O nosso Salvador estava entre nós, irmãos, e naquele momento, quando as duas têm esse momento, Maria fica alegre, fica contente, e ela canta um cântico. A primeira parte do cântico de Maria é aquele corinho que nós cantávamos antigamente. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Foi o cântico de Maria, essa é a primeira parte. Então Maria entoa esse cântico, eles estão se alegres, e Maria fica lá por mais 3 meses até que João Batista nascesse. Irmãos, nesse meio termo, José ficou sabendo da gravidez de Maria. A Bíblia não conta exatamente como a notícia chegou até José, mas José ficou sabendo que Maria estava grávida. Então, irmãos, nesse momento José tem uma atitude muito bonita, irmãos, mas muito bonita a atitude de José. José fica sabendo que Maria estava grávida, e ele planeja fugir e deixar a dúvida. Como seria isso? Se as pessoas vissem Maria grávida e vissem José, saberiam assim: olha, ela adulterou. Irmãos, pela lei, se um homem tomasse uma mulher em casamento, no dia que fosse consolidar o casamento, descobrisse que ela não era virgem, pela lei essa mulher deveria ser apedrejada até a morte. Então José teria o direito de denunciar Maria para que ela fosse apedrejada. Se as pessoas vissem Maria grávida, não precisaria nem de José denunciar. O que José planeja fazer? Ele foge. Agora imagina uma pessoa vendo Maria grávida. Espera aí, Maria está grávida. Maria está grávida. José, cadê José? Ah, José fugiu. Ah, foi ele. Foi ele. Engravidou a pobre da menina e o sem vergonha pegou e fugiu. Essa era a dúvida que José queria deixar. Ele iria embora e deixaria subentendido que o culpado era ele, já que ele não sabia, irmãos, o que estava acontecendo. O anjo não chegou para ele e revelou o que havia acontecido até então. Então ele assumiria toda a culpa, fugindo, evitando que Maria seja apedrejada. Isso, irmãos, arruinaria a reputação de José por completo. Mateus conta que José, ele era um homem justo e reto. Essa boa fama dele, irmãos, ia toda por água abaixo fazendo isso que ele fez, mas ele faz. Ele foge para salvar a vida de Maria, ainda que isso custasse toda a sua reputação e imagem. Irmãos, que lição nós, principalmente homens, aprendemos com José? Que lição que nós aprendemos? Quando a palavra de Deus fala que nós devemos amar a nossa esposa a ponto de morrermos por ela, foi basicamente o que José fez, irmãos. Ele amou Maria, mesmo sobre a suspeita de uma traição, e ele se prejudicou para salvar a vida dela, mesmo que com a suspeita de uma traição. Que atitude bonita de José, irmãos, que atitude bacana. E a Bíblia fala que enquanto ele planejava de fazer isso, ele não havia ainda executado o plano. Ele planejou, enquanto ele dormia, o anjo apareceu em sonho antes que ele fizesse e falou lá, vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 1, Mateus capítulo 1, no versículo 20. José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Versículo 20. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. José então tem a revelação, irmãos, do que havia acontecido com Maria. Então ele espera completar ele segue com o plano de concluir o seu casamento, e quando ele completa o dote, o dinheiro e a casa sua já está pronta para eles morarem, ele vai lá 3 meses depois e busca Maria para morar com ele. 6 meses depois, Maria já com 9 meses de gravidez, nos dias em de dar à luz, a Bíblia fala que César, o imperador, lança um decreto de que todo homem deveria se alistar ao Império Romano. Era um recenseamento, irmãos, que César estava fazendo. Todo homem deveria se alistar. E Maria estava nos dias de dar à luz. E agora, o que José faz? Cumpre o seu papel de cidadão, vai lá e alista, ou cumpre o seu papel de marido, fica e cuida da sua esposa? Ele fez os dois. Ele cumpriu o papel de cidadão, foi lá alistar e levou Maria consigo para cuidar dela. Jason, mas Maria não estava no 9º mês de gravidez? Irmãos, Deus tem misericórdia e dá a direção. Foi o que José fez. É o que Deus quiser, e Deus toma conta desse caso, porque por mim eu não sei o que fazer. Foi basicamente o que José fez. Eu vou lá, me alisto, e Maria vem comigo. Eu cuido de você e me alisto ao mesmo tempo. E quando eles estavam na Galiléia, em Nazaré, José tinha de se alistar em Belém, na Judéia, onde se cumpriu a profecia de que a criança nasceria em Belém. Aí José vai para Belém, e quando chega lá, nenhuma hospedaria o podia receber, nenhuma. Ele tentou bater, Maria entrou em trabalho de parto, tentaram arrumar um lugar para entrar de qualquer jeito, mas nenhuma hospedaria quis recebê-los. O que José faz? José vê um celeiro, um estábulo. É o que tinha, irmãos, era um estábulo, era o que tinha. José entra lá com Maria, e Maria dá a luz a Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. A Bíblia fala que Jesus nasce, e eles colocam ele em panos, ele fica envolto em panos. Irmãos, que paradoxo Maria estava vivendo naquele momento. José e Maria estavam vivendo naquele momento. O anjo havia dito que ele reinará e o seu reino não terá fim. E ela vê a criança nascendo num estábulo, um lugar que acredito que não devia cheirar lá muito bem. A criança nasce numa manjedoura envolta em panos. Que contraste, irmãos, mas o nosso Senhor Jesus, ele já nasce nos ensinando uma lição, irmãos. A lição da humildade. A lição de que ele não veio aqui para ser servido, mas veio para servir. E Jesus Cristo já nasce nos ensinando essa lição. Está escrito, irmãos, em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo na glória com o Pai, com os anjos que se ajoelhavam e cobriam seu rosto perante Ele, deixa tudo aquilo, e só de ter deixado, Ele já humilha-se a si mesmo. E estando aqui na forma de homem, Ele nasce num celeiro, num estábulo, numa manjedoura, envolto em panos. E Ele, como homem, humilha-se a si mesmo, nos ensinando, irmãos, uma lição importante.
a lição da humildade, irmãos, e que jamais, jamais existe qualquer uma pessoa que seja melhor uma do que a outra. A Bíblia fala, irmãos, que haviam pastores naquela região, e um anjo apareceu para os pastores. Os pastores naquela época, irmãos, não era uma profissão de nome, de status, era uma profissão que era tida como uma profissão bem baixa, tanto que Davi foi jogado para ser pastor, justamente porque Jessé não tinha muita consideração por Davi. O pastor não era uma profissão de status, e o anjo aparece para quem? Para pastores, e chega para que estavam pastoreando as ovelhas, os bois, seja lá o que fosse, que estava pastoreando, chega e fala assim: olha, nasceu o Salvador nasceu e deu a direção, e os pastores foram visitar. Então o Rei dos Reis nasce, ele recebe a visita de quem, irmãos? Dos grandes, de maiorais da cidade? Não, de pastores. Irmãos, Jesus Cristo veio a este mundo para nos ensinar. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados, aquela dívida que era minha, que era sua, Ele pagou por mim e por você, morrendo na cruz do Calvário. Mas tudo o que Ele fez nos ensinou, irmãos, e que pegamos o exemplo de Jesus Cristo, e o exemplo começa já no seu nascimento. O Rei dos Reis estava entre nós, irmãos. O grande eu sou, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, estava entre nós. E que seja essa, irmãos, a nossa lembrança, sempre, quando se fala em Natal, quando se fala em dia festivo, que esta festa seja porque um dia Jesus Cristo decidiu vir até nós e habitar entre nós para nos salvar, para nos ensinar. Amém? Toda honra, irmãos, e toda glória seja dada a Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Eu queria chamar o ministério de louvor. Os irmãos perceberam que não foi basicamente um sermão que nos leve a alguma reflexão, foi uma narrativa que nos leva à adoração. A adoração àquele que é digno de recebê-la, aquele que nasceu numa manjedoura, envolto em panos. A esse nós vamos adorar, porque Ele é digno. E nós vamos, irmãos, adorar aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Vamos ficar de pé?
adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. E tudo que temos, ó Pai, e tudo que somos, nós entregamos ao Senhor, Jesus. E declaramos, Pai, que o Senhor é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. E a ninguém além de Ti, Pai, damos a nossa honra, a nossa glória, a nossa adoração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se humilhou por minha causa, por nossa causa, Pai. Morreu com morte e morte de cruz para nos salvar. Te agradecemos, Jesus, e que a Tua palavra, Jesus, ficará em nossos corações para todo sempre, meu Pai, até na eternidade, Pai. É o que declaramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, irmãos. Que fique essa mensagem em nosso coração, irmãos, e que Natal após Natal ela permaneça. O nosso Senhor Jesus veio habitar entre nós. Amém? Amém. Eu posso... Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Muito obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe sua vida. Palavra maravilhosa. Glória a Jesus. Queridos, nós estamos afinalizando o nosso momento de louvor, de adoração ao Senhor aqui, da palavra. Eu queria saber, quem veio no culto de quinta-feira? Eram muito poucos, né? Eu só queria, irmãos, deixar, na hora que a nossa irmã Estefânia começou o culto aqui, e eu estava ali, o Senhor tocou no meu coração para me trazer essa palavra para a igreja. Assim que ela começou o culto, eu queria que você abrisse, você podia colocar na tela para a igreja, aqui Romanos 5,15. Irmãos, eu fiz questão de escrever palavra por palavra. Para mim foi uma poesia, não foi uma coisa linda. E eu queria ler para você, antes de nós finalizarmos, exatamente o que o nosso irmão está falando aqui, o sentido do Natal. Romanos 5,15 fala assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transborda ainda para muitos. E aí a minha irmã, a nossa escritora amada, falou nessa linda poesia que eu queria ler para vocês. Paulo fala: dádiva é maior que a transgressão, solução, ela é maior do que o erro. Redenção é maior do que o pecado. Esta grande dádiva ou graça é Jesus Cristo, querido. A graça transcende o presente, o passado e o futuro. Uma dádiva mudou as nossas vidas, o mundo antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. E ela completou, interessante, que o Billy Graham fala que o maior feito não foi o homem subir à lua, mas o Filho do homem descer à terra. Aleluias, aleluias, que coisa linda, irmão. Depois fala, dádiva transcende de vida, a graça transcende, a maior dádiva que recebemos foi Jesus Cristo, o seu Filho. Tudo isso movido por amor. Um amor que não podemos medir, um amor que vai além do nosso entendimento. Deus abençoe sua vida, querido. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. E vamos também, nós estamos já finalizando. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, essa grande dádiva. Pai, que o Senhor enviou o seu Filho aqui na terra, Deus. Esse é o maior presente que nós podemos ter e que nós entendemos. O Senhor veio, Pai, no ventre de Maria, agraciada pelo Senhor. Pai, o Senhor caminhou, Pai, aqui nessa terra. O Senhor morreu por mim. O Senhor foi crucificado. Cada batida daquelas pregas nas suas mãos, nos seus pés, foi por amor, Pai. Um amor sem medida, além do entendimento. Orecanta lá, baixei. O Senhor fez isso por nós, ó Pai. E por isso nós comemoramos todo dia, Pai, o seu nascimento, Pai. A sua morte, o Senhor ressuscitou.
E um dia nós vamos encontrar com o Senhor e viver com o Senhor eternamente. Oh Deus, muito obrigado por essa graça que nós não merecíamos, mas o Senhor fez isso por nós, porque nós entendemos que o Senhor nos ama, Pai, profundamente. Pai, obrigado, Pai, por esse momento que nós passamos de palavra, entendermos isso, ó Pai, o sentido do Natal, que Ele é muito maior, Pai, do que dar presente, é a sua vida aqui na terra por nós. Ó Deus, abençoa cada família aqui representada, nos leva em paz para a nossa casa, Pai, que o Senhor esteja com tuas mãos estendidas, e que nós tivemos aqui, ó Pai, no dia 31, ó Pai, às 22 horas, para adorar o Senhor. Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, desde o início do ano, até agora, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu vos abençoo em nome de Jesus, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, esteja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, aqueles irmãos que estão interessados na viagem missionária, que vai ser reunida a igreja de Chácaras, de Eldorado, de Pedra Azul, não esqueça de procurar a nossa irmã. Dá o seu nome, querido, você que tem disponibilidade. Vai ser linda essa viagem, a viagem missionária, onde nós vamos abençoar com cestas básicas. Nós vamos estar ali orando para aquelas pessoas que precisam, amém? Quem tiver disponibilidade, querido, dá o seu nome para Marcela, tá? Deus abençoe a sua vida e de paz em nome de Jesus. Aleluia. Vim para prostrar-me